Olá a todas e todos os alunos da segunda série do ensino médio. Eu sou o professor Luiz Guilherme e vou acompanhar vocês ao lado da professora Cristiane na disciplina de português nessa retomada do ano letivo de 2020 durante esse primeiro semestre de 2021. Nessa apresentação, a proposta é introduzir ao conceito de romantismo, que é o primeiro ponto de estudo em literatura dessa série. E para introduzir esse conceito, como gosto de fazer, vou abordar um tema central para a cultura do romantismo e, a partir desse tema, nós vamos trilhar um caminho de reflexão com base na leitura de textos e documentos, tanto da época romântica quanto contemporâneos. Essa apresentação faz parte da primeira semana letiva e está sendo publicada no dia 10 de fevereiro de 2021. Vamos lá. Primeira coisa que gostaria de lembrar é que quando a gente estuda literatura na segunda série do ensino médio, é muito comum que a gente lide com textos que datam de mais de 100 ou 200 anos. Isso faz com que a gente lide com textos considerados antigos, textos considerados passado, né? No entanto, o fato de nós lermos esse texto tem relação com a ideia de que esses textos não passaram, ou seja, de que esses textos têm algo a dizer, de que esses textos ficaram por algum motivo. É como se houvesse isso que a epígrafe dessa aula propõe, a possibilidade de um encontro com lugares e pessoas em outro tempo. Diz assim a epígrafe: "E não será possível imaginar, continuou Austerlitz, que também temos compromissos para cumprir no passado, no que já se foi e em grande parte está extinto, e lá temos de procurar lugares e pessoas que, quase além do tempo, guardam uma relação conosco?" Essa frase de um romance contemporâneo alemão, de língua alemã, do escritor Sebald, propõe essa possibilidade de um compromisso com o passado. E é isso que eu gostaria de propor a vocês como trajetória de estudo na segunda série do ensino médio. Às vezes nós vamos ler textos que datam de anos e anos, e, no entanto, nós vamos ler esses textos porque eles passaram e ficaram ao mesmo tempo, né? O que parece um paradoxo, e é nesse paradoxo que nós vamos nos ater, aquilo que é passado e está diante de nós no presente. Para, então, nós chegarmos a esse transporte no tempo, 200 anos atrás, eu gostaria, na verdade, de retomar a sensação e os efeitos daquilo que nós estamos vivendo nesse momento por conta da pandemia de Covid-19. Me refiro especialmente ao fato de que o novo coronavírus ele produz como um dos principais sintomas para quem adoece a falta de ar, né? E essa atuação na respiração, para além de ter uma explicação biológica, ela também pode ser considerada sob o seu significado simbólico. Ou seja, será que não é muito estranho que justamente nós estejamos sofrendo como espécie, a espécie humana esteja sofrendo uma pandemia de uma doença que sufoca, de uma doença que atrapalha a respiração? Seria muito estranho se nós relacionarmos essa doença com o fato de que, já há alguns séculos, nós, a espécie humana, em sua maioria quantitativa e progressivamente em sua maioria, tem baseado a sua atividade econômica, tem baseado a produção de riquezas na destruição da natureza.
no extrativismo daqueles seres que são justamente os que oferecem à espécie humana a possibilidade de respirar. Por isso, não foi à toa que, assim que começou a pandemia, logo depois, na verdade, um artista espanhol chamado Eugênio Ampudia propôs uma performance que está anunciada nesse cartaz, que vocês podem observar na imagem. O cartaz está escrito em outra língua, está escrito numa língua de origem latina, mas que nós conhecemos pouco, que é o catalão. O título da performance de Eugênio Ampudia é Concerto para o Bioceno, sendo o bioceno um conceito da biologia que diz respeito, a princípio, pelo que posso traduzir, ao mundo dos seres vivos e, especialmente nesse trabalho, ao mundo das plantas. Esse concerto para o bioceno consistiu no seguinte, olhem a próxima imagem. Eugênio Ampudia lotou o Teatro de Barcelona com plantas durante junho de 2020, no momento em que não era possível reunir as pessoas para assistir um espetáculo dentro do teatro. Mas era possível reunir as plantas, ou seja, era possível considerar que a produção cultural, as artes, podem ser endereçadas para as plantas. Esse concerto para o bioceno é um concerto musical e de uma música específica, uma música clássica de um compositor chamado Puccini, que compôs uma música com o título de uma planta, que é o crisântemo. Portanto, essa obra do Eugênio Ampudia, ela traz à tona um aspecto que é bastante recalcado na nossa cultura, na cultura brasileira, mas também na cultura ocidental como um todo, e que vem sendo pensado e refletido, que é o lugar das plantas na cultura. Nós muitas vezes consideramos que os animais se comunicam com a espécie humana, mas as plantas não. Nós muitas vezes consideramos, e inclusive por meio de vídeos em redes sociais, que os animais são bastante receptivos à linguagem humana. Uma série de vídeos que se tornam meme mostram cachorros e gatos interagindo com pessoas que estão cantando, que estão tocando instrumentos, por exemplo. Mas nós não consideramos as plantas como seres que possam escutar. Bom, de fato, num certo sentido, elas não podem escutar da mesma forma como os animais escutam, já que elas não apresentam um órgão receptor de som. No entanto, essa obra de Eugênio Ampudia, ela traz à tona a questão da possibilidade de nós reconsiderarmos as plantas na cultura. E é a partir dessa obra que nós vamos fazer uma reflexão para chegarmos ao romantismo. Também no ano passado, uma jovem indiana passeou numa praça na Índia com essa mochila. Ela, de algum modo, substitui a mochila escolar pela chance de respirar. Essa performance ela foi realizada ainda no ano passado pela Lissipriya Kangujan. E ela traz à tona o ativismo ecológico das crianças e jovens contemporâneos que confrontam os saberes escolares, no sentido de considerarem que o que se aprende nas escolas é insuficiente para preservar a vida da espécie humana no planeta Terra. E que é preciso, portanto, substituir uma mochila por uma planta para que a vida continue sendo respirável. Ainda nesse contexto,
o Brasil tem vivido já há muitos anos e com um aumento significativo nos últimos 2 anos, um processo de desmatamento, de destruição dos seus biomas. Nessa charge, nesse quadrinho, que foi publicado também no ano passado, por um quadrinista chamado Ribes, a gente encontra uma espécie de ficção científica de um possível futuro brasileiro que leva para o museu, para o espaço do museu e, portanto, da memória cultural, o conhecimento acerca de 3 biomas, o Cerrado, a Amazônia e o Pantanal. Esse quadrinho, então, ele traz para o contexto brasileiro esse debate que está sendo colocado por Eugênio Ampudia no Concerto para o Bioceno e por Lycipriya Kangujan na sua performance na Índia, que provoca os saberes escolares. É com base nessas 3 obras que eu gostaria de convidar vocês a observar um documento antigo, um texto com mais de 200 anos de história, que se preocupou com as plantas de uma maneira singular. E essa maneira singular pode ser considerada romântica. E é isso que eu gostaria de convidar-nos a fazer agora. Antes disso, a obra de Jaime Laureano, intitulada Nessa Terra, em Se Plantando Tudo Dá, de 2015, que insere uma árvore pau-brasil dentro de uma estufa envidraçada, pondo assim um problema para a própria árvore e, portanto, para o próprio Brasil representado nessa árvore. Se essa árvore crescer, o espaço onde essa árvore está acaba. Se essa árvore não crescer, ela morre nesse espaço. Parece então que o Brasil é um espaço nocivo para a natureza diante dessa obra. E o título da obra se torna irônico, talvez sarcástico. Esse é o documento a que me referi. É uma folha de papel, é um papel de carta que foi trocado por um poeta. Só de olhar o documento a gente já observa que as linhas se parecem com versos, né? A gente está diante de um poema e que tem 2 folhas coladas nesse objeto. E lá embaixo das folhas uma data. Esse texto ele não está escrito em português, está escrito em alemão. Foi escrito por um cara chamado Johann Wolfgang von Goethe, que nasceu em 1749, morreu em 1832. Pela data, vocês percebem, quando ele escreveu esse texto em 1815, ele já tinha mais de 60 anos. Ele escreve esse texto intitulado Ginkgo biloba para uma amiga, para uma mulher com quem ele se correspondia frequentemente. Ginkgo biloba é o nome de uma árvore bastante importante para a cultura oriental, do Extremo Oriente, especialmente no Japão, na China. E uma árvore que é muito longeva, é considerada um dos seres vivos mais longevos que se conhece. Essa árvore é centenária, né? De vida centenária, ela pode viver durante séculos. E os produtos que advêm dessa árvore são considerados produtos que rejuvenescem as pessoas que tomam, né? O chá da Ginkgo biloba, cápsulas de Ginkgo biloba. E esse conhecimento o Goethe tinha, né? Então, na verdade, a gente está diante de um poema escrito por um alemão em 1815 para uma amiga, que é dedicado às 2 folhas de Ginkgo biloba que ele selecionou e colou no papel de carta. Esse poema tem diversas traduções para o português, sendo uma delas essa, de 2014, por André Valias, que diz assim: A folha dessa árvore do Oriente, que se enraiza agora em meu jardim,
revigorando quem a experimente, segreda aos sábios um mistério afim. É porventura um único ser vivo se dividindo em dois? Ou é talvez casal de criaturas no efetivo esforço de se unificar de vez? Eis que a resposta para tais questões me veio à mente enfim. Não vês, depois de teres me escutado nas canções, que sou, ao mesmo tempo, um e dois? E o texto é datado de 15 de setembro de 1815. Logo no começo do poema, nós lemos que se trata de uma árvore do Oriente. E nós já sabemos que esse poeta é alemão, ou seja, ele se encontra num país considerado ocidental. Nesse sentido, ele está diante de uma árvore que vem de outro lugar. Mas essa árvore que vem de outro lugar está no que ele chama de meu jardim. Ou seja, está cultivada por ele. Não é uma árvore de uma floresta, é uma árvore que foi transportada, seja por meio da semente, né? Mas foi transportada de um outro espaço. Como é que essa árvore pode ter chegado ao jardim dele? Sem dúvida, a chegada dessa árvore ao jardim dele tem alguma relação com as relações econômicas, com as relações comerciais entre a Europa e o Extremo Oriente. Não diretamente, ou seja, não quer dizer que esse escritor tenha comprado essa árvore, mas quer dizer especialmente que a possibilidade de esse escritor ter no seu jardim, na Alemanha, uma árvore nativa da região da China, do Japão, provém do fato de haver relações comerciais entre esses dois espaços. E ao longo dos últimos séculos, durante a modernidade, no sentido amplo, nos últimos 500 anos pelo menos, essas relações comerciais se deram por meio do que a gente chama de processo de colonização. Ou seja, a gente tem percebido que o continente europeu, por meio de seus diversos povos e países e culturas, difundiu a sua visão de mundo para outros espaços do planeta Terra, para outras populações, por meio de diversas tecnologias de força política. Ao mesmo tempo, a literatura, durante esse processo, pode ser considerada um espaço de representação, reflexão e, às vezes, crítica, desarme, enfraquecimento do processo de colonização. É tudo contraditório. O mesmo texto colonizador pode ser ele também um texto contra-colonizador. Essa árvore do Oriente, que está no jardim do escritor, revigora, segundo ele diz, no terceiro verso. E por isso contém um segredo. E esse segredo os sábios conseguem entender. Ou seja, esse segredo afim, ou seja, esse segredo que tem afinidade com revigorar quem experimenta essa árvore, ensina aos sábios a se revigorarem, a se tornarem mais jovens. Que segredo será esse? A segunda estrofe é marcada por duas perguntas. A primeira delas pergunta se um único ser vivo pode estar se dividindo em dois. E a segunda pergunta pergunta se um casal de seres vivos pode se unificar de vez. Mas por que essas perguntas? Se a gente lembrar da carta, a gente vai rever o formato da folha. Nessa página, vocês veem os elementos da ginkgo biloba numa placa, digamos assim, num painel que apresenta a espécie ginkgo biloba de acordo com a ciência botânica. E a folha, que é o elemento mais destacado no retângulo de cima, ela justamente é uma folha dividida em duas, ou é como se fossem duas folhas que se encontram numa só? É essa pergunta que o poeta está se fazendo diante da observação dessas folhas. Ele olha para essa árvore que vem do Oriente
que ensina a rejuvenescer e se pergunta se essa folha então é uma ou duas, e ele não consegue responder se se trata de um ser vivo ou de dois, de um ser vivo querendo ser dois, ou de dois seres vivos querendo ser um único. É diante disso que ele sugere uma resposta na terceira estrofe. A resposta, ele propõe, tem relação com a poesia, tem relação com o que ele diz serem canções, ou seja, tem relação no sentido amplo com a literatura. A resposta da charada é assim: não vês, depois de teres me escutado nas canções, que sou ao mesmo tempo um e dois? Ou seja, o poeta, quando escreve, ele ao mesmo tempo é uma pessoa e duas pessoas, é uma criatura e duas criaturas, é um ser vivo e dois seres vivos. Uma pessoa, quando escreve literatura, é uma pessoa só, porque, a princípio, nós observamos ela como uma só e ela, tendo um corpo, uma identidade pública, se apresenta como uma pessoa. No entanto, quando escreve, quando imagina, ela se desloca, se transforma, se metamorfoseia por um momento em outras pessoas ou em outra pessoa. Então é como se a literatura fosse como a folha da árvore que vem do Oriente. Além disso, a folha dessa árvore parece então falar sobre poesia e literatura e também sobre geografia, porque junta Oriente com Ocidente, e também sobre biologia, porque revigora quem a experimenta e, portanto, rejuvenesce o organismo que envelhece. Ou seja, a reflexão do poeta atravessa saberes de diversas ciências, de diversas disciplinas, e está baseada na observação de uma folha. Bom, esse passeio por essa carta nos mostra como que nós podemos observar elementos da natureza e imaginar esses elementos como metáforas para a vida, metáforas para as experiências da vida. Essa imaginação, ela é pessoal, como vocês podem ver, ou seja, o poeta está baseado na ciência, em certa medida, ele pensa, ele considera o rejuvenescimento, ele está baseado na história da espécie, ele considera a origem oriental, ele conhece essa espécie. Mas o que ele pensa sobre o que ele vê é da ordem da imaginação. Ele imagina que essa folha representa a poesia. Representa o amor também, de algum modo, já que ele está escrevendo esse poema para uma amiga com quem ele, poderíamos dizer, flertava. Então essas duas folhas, são 4 folhas que nós vemos no papel, ou são 2 folhas querendo se tornar uma só, porque cada uma delas é 2 querendo ser uma? Enfim, uma série de questionamentos, reflexões que podem ser feitas observando uma espécie singular. Olhar para uma folha e reconhecer a singularidade, a individualidade da espécie, como se houvesse um mistério, um segredo naquele indivíduo vegetal que nós estamos observando. Essa é uma marca do romantismo, poderia dizer isso. O romantismo é uma maneira de olhar para o mundo, de reconhecer o mundo pelas individualidades, pela singularidade de cada pessoa, de cada espécie vegetal, de cada animal. E isso, em alguma medida, constitui uma diferença em relação à tradição cultural anterior à consolidação do romantismo, no sentido de que o gênio da literatura no romantismo habita o corpo de uma única pessoa. Ou seja, não se trata aqui de uma inspiração divina que independe de quem fala, que independe de quem escreve. Ao contrário, se trata de uma inspiração, seja ela divina, seja ela poética, que depende da genialidade de quem escreve, em alguma medida, né? E quem escreve reconhece o gênio no tema que escreve, ou seja, Goethe, ao escrever esse poema, reconheceu nessa planta um gênio como o dele, Goethe,
que é uma pessoa individual e reconhecendo essa planta que também ela é um indivíduo. Né? Ou seja, isso não quer dizer exatamente que a gente pode pensar, então o romantismo é individualista? Bom, a gente usa a palavra individualismo geralmente num sentido negativo, né? Ou seja, pensando que o individualismo é uma forma de egoísmo. Não se trata exatamente disso, mas se trata de considerar que a verdade da natureza se encontra em cada indivíduo e não nos céus, e não na coletividade, e não, por exemplo, que seja na natureza como um todo. Então, cada um de vocês, sob a perspectiva do romantismo, é um gênio em potencial. Um gênio não no sentido de uma pessoa extremamente inteligente, no sentido assim, digamos, caricato, né? Mas um gênio no sentido de pessoas que podem ser tocadas pela inspiração. Pessoas que, tocadas pela inspiração, podem observar o mundo na sua multiplicidade, das individualidades das outras pessoas, dos outros animais, das outras plantas, e reconhecer em cada uma dessas individualidades algo de infinito, algo de sublime, algo de incompreensível para a espécie humana, mas que ao mesmo tempo que é incompreensível, pode ser expresso pela literatura. Literatura é o lugar do infinito que habita cada indivíduo. Bom, com isso a gente encerra essa primeira apresentação. Ela ficou longa, sei disso, sei que nem todos poderão ter ouvido tudo. Nós vamos aprendendo com elas e espero que vocês possam tirar qualquer dúvida sobre ela e fazer qualquer comentário no fórum de dúvidas dessa semana. Um abraço em todos vocês e até a semana que vem.